A Unicamp, por exemplo, recebeu 2 criaturas de Varginha, uma viva e uma morta. O Badam Palhares e o Conrad Metz cuidaram dessas criaturas aí, fizeram as necrópsias, né, na criatura morta e fizeram alguns testes com a criatura viva. Os americanos monitoraram tudo isso lá. Vou contar um detalhe que a gente ficou sabendo recentemente que aconteceu na Unicamp, porque agora que está vindo, depois que o caso fez 25 anos, é que começou a vir à tona mais detalhes a respeito por causa dessa lei da informação. Porque caiu, né? Muitos documentos que foram classificados como ultra secreto, eles caíram a classificação. Embora a gente está sabendo que o Exército está pedindo a reclassificação por mais 25 anos. Ou seja, aí muita coisa de Varginha só vai vir à tona em 2046. É uma sacanagem, mas tudo bem. E não vem ao caso. E aí o que aconteceu? Na área biológica, que a gente está falando de Varginha, eles foram tentar fazer o hemograma da criatura viva lá. Na hora que eles colocaram o sangue, tiraram o sangue, né, da criatura, colocaram no circuito lá, ele passa por umas mangueiras. Antes de chegar no circuito para ele te dar o diagnóstico lá, o resultado, ele coagulou. Parecia uma Coca-Cola coagulada dentro. Aí resolveram botar na outra máquina, que eles tinham 2 máquinas trabalhando com isso daí. Aí foram para outra, coagulou também. Deu PT, perda total nas 2 máquinas. Tentaram resolver, não conseguiram resolver essas máquinas aí. E aí os americanos depois mandaram eles depois deram um jeito para fazer o hemograma para as pessoas ali normais, mas não usaram mais na criatura. Mas os americanos mandaram 2 máquinas iguaizinhas, porque a empresa que fornece esse equipamento é dos Estados Unidos, e colocaram o mesmo número de série para não dar... para tirar qualquer pista de que isso tivesse acontecido. Além disso, eles pegaram todo o maquinário e equipamentos que foram usados com a criatura na Unicamp, que era no departamento da doutora Fátima lá, microscópio, trocaram tudo por novo, colocaram tudo novinho. E algumas pessoas que trabalhavam lá, eles trocaram, mandaram para outras áreas, e algumas eles dispensaram com contrato de confidencialidade, às vezes. Pediram sigilo, mas deram um bônus, além do que eles pagavam normalmente, o devido ali, né? Da rescisão contratual, eles deram um bônus pecuniário para a pessoa ficar quieta. Entendeu? Então, isso que eu tinha curiosidade a respeito do ET de Varginha, inclusive, né, que, assim, já tem muito tempo, né, de 96 para cá é muito tempo, é mais de 20 anos, e assim, se você falou dessas atualizações, se tiveram, além disso, mais atualizações do caso Varginha? Do caso de Varginha. Ixi, tem muita novidade pipocando aí, né? Inclusive, nessa revista aí que eu cedi para vocês, tem as novas revelações do caso Varginha. Vou abrir aqui. Porque é muito curioso, nossa. O caso Varginha... Na época foi um estrondo, né? Aí, novas revelações do caso Varginha. Então a gente tem aqui, por exemplo, depoimento desse locutor e produtor, o Ricardo Brum, né, que é um radialista e tal. Nessa época ele namorava uma menina do bairro Santana e chegou a ver umas movimentações lá. Tem o Marcos Feres, que é um ex-controlador de voo, que disse que no dia 20 de janeiro, que foi no dia que... um dia depois que caiu o objeto voador não identificado lá em Varginha, ele estava trabalhando na torre de controle em São Paulo e adentrou o espaço aéreo brasileiro uma aeronave da USAF, um C-17 enorme. E esse C-17 não tinha avoem, que era a autorização para entrar dentro do espaço aéreo brasileiro, já que era uma aeronave militar da Força Aérea. Aí o que aconteceu? O chefe dele chegou no local ali onde ele estava trabalhando. Nunca o chefe dele aparece lá. Mas naquele dia ele apareceu e falou assim: ô Marcos, deixa passar, depois aí vem o documento e tal. Tá tudo certo aí, depois vai vir o papel. E nunca veio o papel. Mas
havia uma autorização de fio de bigode, provavelmente com o Comair, comando da aeronáutica e tal. E para onde que foi essa aeronave? Para Campinas. E de Campinas, o que tinha esperando lá? 2 helicópteros da Força Aérea Brasileira que levaram aqueles americanos, né? Militares americanos, para Varginha. Então havia já toda essa rota, esquema feito de voo para lá. E assim, a gente foi pegando vários depoimentos, né, novos, de testemunhas que viram a nave, que viram criaturas lá. Então a gente, aos poucos, as pessoas estão tendo coragem para vir a público contar a respeito do que presenciaram. Que fim levaram essas criaturas, a morta e a viva? Você tem notícia Então foram disso? para os Estados Unidos. Foram levadas, para 51 lá. Mas uma criatura foi para Iperó, que é uma base de segurança máxima da Marinha. As 2 outras nos Estados Unidos e ali em Iperó. E outra em Iperó. Só que eram muitas criaturas que estavam soltas ali, né, naquele momento, e aquilo persistiu durante vários meses. Né? Tanto é que em julho, olha só, o caso foi em janeiro, em julho, havia ali operações no Rio Verde, que é onde a ESA, a Escola de Sargento das Armas de Três Corações, instituição do Exército, pegava ali grupos de militares coordenados por sargentos e aí colocava o pessoal na água para tentar pegar esses bichos lá. Aí teve um militar que me escreveu uma carta naquela época, essa carta aqui, ó. Aqui é a original que ele me mandou. Inclusive, recentemente a gente fez um estudo nessa carta com um especialista e ele autenticou a carta como sendo verídica. No dia 22 de julho de 96, ele fala que, juntamente com os amigos, fizeram uma operação no Rio Verde e viram um bicho que era semelhante ao que as meninas viram no terreno baldio, ou seja, aquele ser marrom, com olho vermelho, com calombos, né? Ele fala chifres aqui, algumas pessoas falam chifres. Não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores. Dos meus superiores. E aí ele fala que um outro amigo dele, ó, meu colega que participou de outra patrulha no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Tony Ramos chapadaço. A gente até brincava naquela época que era o ET Tony Ramos. Mas a maioria das criaturas observadas foi dessa configuração aí. Pela magreza é vegano. Na época, mesmo sem saber do depoimento do Marcos Félix, que era esse controlador de voo que ele deu o ano passado. Ele participou de uma live num canal aéreo e acabou falando isso. Foi perguntado ali, você tem alguma história de extraterrestre e tal? Aí ele contou do negócio de Varginha e foi surpreendente porque convergiu as informações que ele estava passando com aquilo que nós, pesquisadores do Grupo dos 7, já sabíamos. Né? O que é o Grupo dos 7? Eram 7 investigadores que tiveram acesso irrestrito às informações de Varginha, ou seja, depoimentos de militares, do Exército, depoimento de bombeiros que participaram da captura das criaturas. E esses 7 eu estava incluído. Na época eu fui o quarto dos 7. Era o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, Claudeir Covo, já falecido, eu, o Jamil Villanova, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. E aí, lembra que eu falei do avião, C-17? É esse daqui. Naquela época me mandaram essa foto porque acharam muito estranho um avião desse tamanho. Só para você ter uma ideia, um C-17, ele comporta no seu interior até 77 toneladas. Nossa, ou seja, dava para colocar a navezinha, que a navezinha não era do tamanho do micro-ônibus, parecendo um submarino. Foi a que caiu lá em Varginha, não na cidade de Varginha, caiu numa cidade vizinha. E daria para colocar pelo menos aí mais uns 2 caixotes com criaturas ou 3. Então, foi numa aeronave dessa que foi transportado para os Estados Unidos. Logicamente, fizeram uma baldeação no Brasil, ali próximo à Barreira do Inferno, e depois seguiram para os Estados Unidos. Tem mais casos? Anos depois chega alguma coisa de Varginha? Pessoas falam, ou é só doido falando, ou realmente chegou coisa concreta? Assim? Não, chegou bastante coisa concreta. Inclusive, nós fomos procurados
por militares que já reformaram, mas que assinaram um termo de confidencialidade. Então ele falou assim, ó, vou colaborar com você, mas eu não posso aparecer, senão eu vou pegar 14 anos de cadeia, vou perder o meu soldo, vou perder a minha grana de aposentadoria e vou ficar queimado junto aos meus colegas e junto à força. Ou seja, junto ao exército, né? Então, acabou a vida dele ali, se souberem que foi ele. Inclusive, tem um desses que eu tô tentando convencer de gravar para guardar quando ele morrer. Quando ele morrer, aí ele falou, quando morrer, aí, tudo bem. Tá liberado. Pode estar liberado, porque não vai pegar mais nada para ele, né? E esse que eu conversei, que se predispôs a ajudar, eu falei assim, eu posso fazer pergunta, qualquer tipo de pergunta? Ele falou, você pode perguntar o que você quiser e eu respondo. Eu fiz 48 perguntas. Detalhes para onde foi a documentação, como que era a criatura. Ele viu. Como que era a criatura? Como que era a criatura. Segundo ele. Era segundo... aquele lá, o pretinho. Várias pessoas que a gente conversou no hospital, por exemplo, que a criatura passou pelo hospital. A gente recebeu um desenho de um enfermeiro naquela época, no dia 22 de janeiro de 96, a criatura passou pelo hospital regional. Tava de Juliette, cara. Ou isso aí é Humanes. Acho que isso daí é do Humanes. Hospital Humanes. Porque assim, primeiro foi pro regional, depois foi pro Humanitas. Aí no Humanitas a criatura veio a falecer, depois foi feita uma operação de retirada dessas criaturas de lá. Eram 3 caminhões, modelo 1418 com lona camuflada. Vinha ali 3 motoristas rasos, né? 2 soldados e um cabo. E mais um sargento, um tenente e um capitão assessorando. E lá dentro do hospital já tinha também o pessoal do S2, que é inteligência do exército, para poder coordenar as coisas. Estava inclusive um com uma câmera filmando e tal. E nessa operação de retirada, as cargas foram levadas para a ESA, guardadas durante a noite. A minha esposa conheceu, inclusive, um dos militares que guardou, mas ele não quer falar de jeito nenhum. Ele ficava até com medo quando eu chegava Ele trabalhava numa oficina, né? Agora ele saiu de lá. E quando eu ia para a oficina, ele dava um perdido, ia para o banheiro, que ele sabia que eu mexia com isso, e ele não queria falar, porque ele foi bem ameaçado na época. Então, esse guardou, né? E as cargas, depois que elas ficaram guardadas, no dia seguinte, eles levaram para a Escola Preparatória de Cadetes, que é um prédio cor-de-rosa que tem lá em Campinas. Não sei por que é cor-de-rosa, também não vem ao caso, mas é esquisito, né? Você tem um prédio do Exército cor-de-rosa em Campinas. Eu não sei se é a água de lá, né? Deve ser a água, né? E aí o que acontece? De lá, trocaram os motoristas e levaram as cargas para a Unicamp. Porque os motoristas ali daquela base conheciam. E essa operação, vou falar o nome para vocês. Na época, um dos militares deu depoimento em vídeo e ele soltou, né, o nome dos militares. E isso aí foi falado pelo Vittorio Pacatini no passado, né? Com base que, como a gente tinha na fita gravada, o cara que falou. Então, foi coordenada essa transporte pelo tenente-coronel Olímpio Vanderlei, que era da ESA. Estava presente o tenente Tibério, esse inclusive foi na frente, foi para a Unicamp, chegou lá primeiro. Aí estava o capitão Ramírez, o sargento Pedrosa, o cabo Vassalo, soldado Cirilo, soldado Demelo, essa galerinha aí que participou do transporte da criatura. Das capturas, aí já foram outros militares ali que fizeram as capturas no Jardim Andere, nos barrancos, numa mata, num local lá que eles chamam de detalhes como capturaram? Olha, o Corpo de Bombeiros capturou de manhã porque logo cedo algumas pessoas que acordavam ali para ir trabalhar e tudo mais viram uma criatura esquisita num barranco do Jardim Andere. Aí ligaram pro Corpo de Bombeiros porque Corpo de Bombeiros que pega animal selvagem, né? Sim. E aí foi para lá uma equipe com redes, com luvas, desceram o barranco e pegaram uma criatura que não ofereceu nenhum tipo de resistência.
essa criatura fazia um zumbido, segundo o depoimento. Eles colocaram, chegando em cima do barranco que estava na rede, colocaram dentro de uma caixa. Chegou um caminhão do exército e aí desceram alguns militares ali. Um deles falou assim, a gente vai levar isso. Aí os bombeiros falaram assim, não, peraí, a gente tem que comunicar o Major Maciel. Aí ligaram pro Major Maciel. O Major Maciel falou, não, aguenta aí que eu tô indo para aí. Aí ele mais um outro militar foram pro local, se não me falha a memória, o Rubens. Chegaram lá, aí ele viu a criatura ainda soltando um zumbido, fazendo um zumbido, e aí autorizou a liberação. Essa foi a primeira criatura que foi capturada pela manhã. Depois teve algumas operações à tarde, feita pelo exército na mata, pegaram uma criatura viva, uma morta. Depois teve avistamento pelas meninas no terreno baldio, que ele estava agachadinho lá, né? Que o Cacete Planeta falou que ele estava fazendo necessidade, mas não é bem isso. Que é tipo a esse gente fica até aí. pensando, cara, que embora o Cacete Planeta seja um programa de comédia e tudo mais, às vezes pode ter sido até motivado pelo Exército para dar um descrédito no assunto para ver se o negócio abaixava a poeira, entendeu? A gente ficou até pensando isso. Pode ser que não, pode ser que sim. Porque assim, o Exército trabalha muito com contra-informação, desinformação, meias-verdades, meias-mentiras, para desacreditar quando eles não querem que alguma coisa venha. Acobertar algo polêmico, né? Isso. E aí as meninas viram, saíram correndo, tal. Quando a mãe dela voltou junto com a Kátia, já não estava mais a criatura, só viram as pegadas no chão, sentiram o cheiro. E aí essa criatura não estava mais lá, sumiu. A gente acredita que essa criatura foi capturada pelo Marco Elixerese, que era um PM da Polícia Mineira, um P2, que ele também era da inteligência. Esse jovem tinha 23 anos. Vou mostrar ele aqui para vocês. O Marco Elixerese era esse cara aqui. E ele, depois de ter capturado essa criatura, ele sofreu um arranhão embaixo da axila e cortou a blusa e arranhou ele. Mas tudo bem, aí levou lá para o hospital, tudo acabaram deixando depois no hospital regional. Primeiro levaram no pronto-socorro do regional, o cara não quis atender, aí já tinha uma ala separada, ele levou essa criatura. Nós acreditamos que essa criatura que eles pegaram é a criatura que as meninas viram. E eles praticamente chegaram a atropelar essa criatura. Tanto é que essa criatura chegou com uma fratura exposta no joelho. Era Ana Maria Braga, então. E um médico, ele tratou dessa criatura. Teve um outro médico norte-americano. O cara que sofreu o arranhão morreu. Então, algum tempo depois, disse que teve uma espécie de furúnculo. Infecção. Como se fosse um pelo encravado. E aí, ele foi piorando, foi internado e morreu. E aí, o legista... Em menos de um mês ele morreu. Eu tive lá no final do ano passado. A gente foi na casa do legista dele, já tá velhinho, e conversamos sobre essa história. E o vídeo tá no meu canal, lá no canal Enigmas e Mistérios. E aí o Dr. Janini, ele fala que o que foi estranho é que ele nunca viu bactérias atacarem tão fortemente, no caso do Xerese, se fosse apenas um furúnculo. Um pelo encravado comum. Um pelo encravado comum. Porque ele falou assim, ó, geralmente você tem um ataque, pode ter morte, até pode, mas não do jeito que foi, tão violento, tão rápido. E uma coisa que ele achou esquisita é que geralmente quando tem as bactérias, elas atacam vários órgãos. E quando ele tirou o cérebro, não tinha nada. Diz que tem umas coisas que tem que aparecer, pulgas, ele chama pulgas, nome técnico, eu não entendo muito bem disso, mas não tinha esse tipo de evidência no cérebro. E aí eles colocaram lá no laudo que ele morreu de pneumonia. E ali nasceu um jovem COVID. de 23 anos de idade, no seu auge de saúde,